Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, Rosinha está aqui se cuidando, né? Espero que vocês também estejam se cuidando. Então, pessoal, essa semana, né? Semana 14. Essa semana aí começa no dia 6 e vai até o dia 10, ok? Então, para essa semana, nós vamos estudar os tipos de matrizes. Para essa semana, a gente inicia, né, com a resolução dos exercícios da semana 13. Então, o enunciado exercício pede que vocês escrevam as matrizes de acordo com a sua lei de formação. Então, vamos ver como que era a primeira lei de formação. Então, a matriz A é igual a IJ, 3 por 2, tal que a IJ é igual a I menos J. Então, lembrando que para construir essa matriz A, primeiro eu devo construir a matriz geral. E essa matriz geral será uma matriz que será formada por 3 linhas, porque lembrando que o I é um número de linhas e o J é um número de colunas, e 2 colunas. Então, o primeiro elemento da primeira coluna a gente chama o A11. O A21 é o elemento que está na segunda linha da primeira coluna. O A31 é o elemento que está na terceira linha da primeira coluna. O A12 é o elemento que está na primeira linha, na segunda coluna. O A22, o elemento que está na segunda linha, na segunda coluna. E o A32 é o elemento que está na terceira linha, na segunda coluna, ok? Então, depois de feita a matriz geral, nós vamos agora descobrir quanto que é cada elemento. Então, o valor de cada elemento, gente, vai depender da fórmula, né, que essa matriz vai ter. Então, a lei de formação dessa matriz diz que o A e J é igual a I menos J. Então, vamos ver o primeiro elemento, A11. Então, o I é 1 e o J é 1. Então, 1 menos 1, 0. Depois, o A12, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então, o meu I vale 1, o meu J vale 2. 1 menos 2, menos 1. Depois, o A21. O I vale 2, o J vale 1. Depois, nós temos o A22. O I vale 2 e o J vale 2. 2 menos 2, 0. O A31. O I vale 3, o J vale 1. 3 menos 1, 2. O A32. O I vale 3, o J vale 2. 3 menos 2, 1. Então, observe que para determinar os elementos dessa matriz, a gente resolveu de acordo com a sua lei de formação. Então, a matriz A, ela ficou, o primeiro elemento na primeira linha, na primeira coluna é o 0, depois na segunda linha, na primeira coluna é o 1, na terceira linha, na primeira coluna é o 2. Agora, a gente vai ver os elementos da segunda coluna. Então, ficou o resultado do A12, ficou sendo menos 1. Do A22, 0 e do A32, 1. Ok? Então, essa é a matriz, né? A. E a lei de formação da matriz B? Então, a B e J é uma matriz 2 por 2, tal que a B e J é igual a I mais J ao quadrado. Então, a matriz 2 por 2, né? Ela é uma matriz que vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, a gente vai ter o primeiro elemento da primeira coluna. Então, é o A11. O segundo elemento vai estar na segunda linha, na primeira coluna. Depois, a gente vai ter o elemento que está na primeira linha, mas na segunda coluna. Então, é o 1, 2. Depois, por último, a gente vai ter o A22, que é o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Então, esse índice que a gente coloca é a posição do elemento dentro da matriz. Então, vamos resolver de acordo com a lei de formação. Agora, a lei de formação é I mais J elevado ao quadrado. Então, é 1 mais 1 ao quadrado. 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Depois, o A12 é o quê? É 1 mais 2 ao quadrado. 1 mais 2 ao quadrado é 3 e 3 ao quadrado é 9. Depois, é o A21. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9.
O A22, 2 mais 2, 4, e 4 ao quadrado, 16. Então, a matriz B, ela vai ser formada pelos elementos 4, que é o elemento que estará na primeira linha e na primeira coluna. O 9 estará na primeira linha, na segunda coluna. O 9, novamente, vai estar na segunda linha, na primeira coluna. E o A22, que é o elemento que estará na segunda linha, na segunda coluna, será o número 16. Então, essa será a nossa matriz B. Ok, pessoal? Então, para a semana 13, temos mais um exercício aí para resolver, né? Então, ele traz um problema, onde ele diz que num jogo foram sorteados 6 números para compor uma matriz M. M e J de ordem 2 por 3. Então, lembrando que o primeiro número é um número de linhas. Então, essa matriz terá 2 linhas e 3 colunas. Após o sorteio, notou-se que esses números obedeceram à lei de formação. Então, ele traz aí uma fórmula, né? 4i menos j. Então, é 4 vezes o número da linha menos a coluna, ok? Assim, a matriz M é igual a qual matriz? Então, ele quer saber quais elementos formam a matriz M. Então, na resolução, observem que essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. Nós temos que primeiro fazer a matriz geral, porque a partir da matriz geral a gente consegue aí determinar os elementos dessa matriz. Então, o primeiro elemento está na primeira linha, primeira coluna. Depois a gente tem um elemento que está na segunda linha, na primeira coluna. Depois o elemento está na primeira linha e na segunda coluna. O que está na segunda linha e na segunda coluna. E na última coluna, nós temos elementos na primeira linha e na terceira coluna, que está na segunda linha e na terceira coluna. Então, a leitura que se faz aí é lembrando que o primeiro número é a linha, que a gente chama de I, o segundo número é a coluna, que nós chamamos de J. Então, determinando aí os elementos dessa matriz, a gente vai fazer de acordo com a fórmula dada no enunciado. Então, a lei de formação dessa matriz era 4 vezes a linha menos a coluna. Então, o A11 ficou 4 vezes 1 menos 1, que vai dar 4 menos 1, 3. Depois, o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna vai ficar 4 vezes 2 menos 1. Então, isso é 8 menos 1, que é 7. Depois, nós temos o elemento A12. Então, o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Então, 4 vezes 1 menos 2. 4 vezes 1, 4, menos 2, 2. Depois, o A22, o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Então, nós vamos ter 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Ok? Para determinar o elemento A13, o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. Então, a gente vai fazer 4 vezes 1, menos 3. 4 vezes 1, 4, menos 3, 1. E o elemento A23, o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Então, vai ser 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Então, a matriz M vai ser formada pelos elementos 3, 2, 1, 7, 6, 5. E aí, né, lá no exercício, nós tínhamos alternativas para assinalar. Então, a alternativa para a gente assinalar é a alternativa C. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, pessoal, vamos aí para o último exercício, né, referente à semana 13. Então, é um problema, né, e o problema diz assim: a temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cada elemento A e J da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I do dia J. Então, olhem para a matriz. Então, a matriz ela tem 3 linhas e 5 colunas. A linha é o instante, primeiro instante do dia, segundo instante, terceiro instante. E o J é a coluna, então, primeiro dia, primeira coluna, segundo dia, segunda coluna, terceiro dia, terceira coluna, quarto dia, quarta coluna, quinto dia, quinta coluna, ok?
Então, nós vamos olhar o quê? Vamos construir a matriz geral. Construir a matriz geral, gente, é determinar o 35,6. Qual é a posição do 35,6? Então, a gente vai chamar de T, que é o elemento, é sempre letra minúscula, né? E a posição que está esse 35,6. Então, 35,6, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, observe aqui o primeiro 1 é da linha e o segundo é da coluna. Depois, o 36,1 está na segunda linha, primeira coluna. O 35,5, terceira linha, primeira coluna. E assim por diante, né? Ó, o 36,4, primeira linha, segunda coluna. O 37,0, segunda linha, segunda coluna. O 35,7, terceira linha, segunda coluna. E assim foi feito para cada elemento da matriz T. Só que ele pede para a gente identificar qual foi o dia, né, que ele teve a maior temperatura. Então, o dia que teve a maior temperatura foi o 40,5. E o 40,5 está em que situação, gente? Ele está no T, que é esse elemento que a gente chamou de T. Ele está na segunda linha, ó, segunda linha, e está em qual coluna? Na quarta coluna. Então, ele é o T24, ou T24. Então, a maior temperatura ocorreu no segundo instante do quarto dia, ou seja, no T24. Então, entenderam, gente, a posição aí, como que eu olho a posição do elemento, né? Eu poderia perguntar para vocês, quem é o T22? Então, vocês teriam que pensar, o T22 está na segunda linha, na segunda coluna. Então, eu vou lá, segunda linha, segunda coluna. Então, T22 é 37. Como para qualquer outro elemento, eu podia perguntar quem é o T35. T35 é o elemento que está em que posição? Está na terceira linha e na quinta coluna. Então, seria o 39,2. Ok? Entenderam, pessoal? Então, pessoal, o material dessa semana, né? Nós já vimos aí na aula passada a lei de formação de uma matriz. E hoje, né, a partir dessa semana, nós vamos estudar aí os tipos de matrizes, ok? Então, né, coloca ali um recadinho, né, que a gente vai estudar alguns tipos de matrizes, né, que apresentam as suas características próprias, né, e recebem aí uma nomenclatura diferenciada, ok? Então, vamos começar. A primeira matriz a gente chama de matriz quadrada. A matriz quadrada é toda a matriz, né, A, aqui eu estou chamando de matriz A, mas pode ser a matriz B, a matriz C, não tem problema, de ordem M por N, em que M é igual a N. M é o que, gente? M, número de linhas, N, número de colunas. Se eu digo que o M é igual a N, eu estou dizendo o quê? Que essa matriz, ela vai ter um número de linhas igual ao número de colunas. Então, olha um exemplo que eu trouxe. Ou seja, né, o número de linha igual ao número de coluna, e aí a gente diz que essa matriz, ela é chamada de matriz N. Ou a gente escreve A na N. Então, eu tenho que lembrar, se aparece lá, resolva, determine, escreva a matriz de ordem N. Quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que essa matriz, ela vai ter um número de linha igual ao número de colunas. Ou simplesmente aparece AN. Então, está dizendo o quê? Que essa matriz A que eu vou construir, ela tem um número de linhas igual ao número de colunas. Então, tem que lembrar sempre que a matriz quadrada é uma matriz que tem um número de linhas igual ao número de colunas, ok? Então, eu trouxe aí uma matriz de ordem 2. O que é de ordem 2, gente? Uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Então, quando essa matriz, ela tem um número de linhas e um número de colunas iguais, eu quero uma matriz que tenha duas linhas e duas colunas, só vou dizer que é matriz de ordem 2. E aí, eu já vou me lembrar disso, né? Porque esse 2, né, é o meu N. Eu posso ter uma matriz de ordem 3, né? Onde o número de linha é igual ao número de colunas. Então, eu tenho aí um exemplo numérico, né, de uma matriz de ordem 3.
E por último, eu trouxe um exemplo de uma matriz de ordem 4, que é a matriz que vai ter um número de linha igual ao número de coluna. Então, se tem 4 linhas, eu tenho 4 colunas, ok? Poderia colocar uma matriz de ordem 5, 6, e aí vocês lembram, quando eu falo só na ordem dessa matriz, uma matriz de ordem 4, então eu estou dizendo que essa matriz tem 4 linhas, 4 colunas, ok? Pessoal, ainda falando sobre matriz quadrada, né? Nós vamos aí observar algumas características dessa matriz. Então, na matriz quadrada A, de ordem n, né? Que a gente já sabe que esse n quer dizer para mim um número de linha e número de coluna. Se essa matriz for uma matriz de ordem 3, é porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Se for uma matriz de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Os elementos A e J com o I igual a J, como por exemplo o elemento genérico A22, formam a diagonal principal. Então, observem que a gente vai ter a diagonal principal e a gente também vai ter a diagonal secundária. Então, a diagonal secundária, ela vai ser a diagonal onde os elementos I e J serão diferentes. E a diagonal principal, ela vai ter aí os elementos da diagonal, né, o I e o J iguais. Observe aqui o exemplo. Então, eu tenho aqui a fórmula geral da matriz, eu estou falando na fórmula geral, né, claro. Eu vou ter a diagonal principal, onde eu tenho o elemento A1, que é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, o A22, que é o elemento que está na segunda linha, na segunda coluna, e o A33 está na terceira linha, na terceira coluna. Então, observem que o índice da diagonal principal, da fórmula geral da matriz, ele tem um I igual a J, quer dizer que o número de linha é igual ao número de colunas. E os elementos da diagonal secundária, o número de linha, né, aqui, ó, é diferente do número de coluna. O que vai ter em comum, né, só o elemento central, ok? Que o índice vai ser o mesmo. Mas, lembrando que na diagonal principal, o índice desses elementos, né, para me substituir na fórmula, serão iguais. Quais são esse índice? O número de linha vai ser igual ao número de colunas, ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver agora a matriz triangular. Então, o que é uma matriz triangular, né? Então, a matriz triangular também é uma matriz quadrada e que deve apresentar todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal nulos, ou seja, iguais a zero. Então, vamos ver o que quer dizer isso. Então, observem aqui, ó. Nós vamos ter aí a matriz triangular, onde os elementos que estão acima da diagonal principal são todos diferentes de zero. E os que estão abaixo da diagonal principal são zero. Depois, a gente tem um outro exemplo, agora inverteu. Os elementos que estão abaixo da diagonal principal são números diferentes de zero. Os elementos que estão acima da diagonal principal são iguais a zero. Então, observe que a gente vai ter a triangular superior. O que será a triangular superior? Será quando a gente ter os elementos abaixo da diagonal principal igual a zero. Então, ó, triangular superior. Está formando um triângulo aqui com números diferentes de zero. E os elementos que estão abaixo da diagonal principal são zero. Depois, a gente tem a triangular inferior. Triangular inferior, observe aqui, ó. A gente está formando um triângulo aqui abaixo da diagonal principal com números diferentes de zero. E os elementos que estão acima da diagonal principal iguais a zero. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, então, continuando aí os tipos de matrizes, agora a gente vai ver matriz diagonal. Então, é uma matriz quadrada que deve apresentar todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal nulos, ou seja, iguais a zero. Então, toda vez que aparecer para a gente matriz diagonal, eu tenho que lembrar que os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal são elementos iguais a zero. E os elementos da diagonal principal, não, né? Então, ó,
Tem a diagonal principal, os elementos que estão acima dessa diagonal são 0 e os elementos que estão abaixo também são 0, ok? Outra matriz, matriz identidade. Toma cuidado para não fazer confusão. Por quê? É uma matriz quadrada e que deve apresentar todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e todos os demais iguais a 0. Então, observe, ó, que elas são parecidas. Só que o que acontece na matriz identidade? A diagonal principal, os números sempre serão 1. Então, na matriz identidade, então, faça uma matriz identidade de ordem 2, ok? Quando eu vou fazer essa matriz identidade de ordem 2, eu tenho que lembrar que tem duas linhas e duas colunas. Os elementos da diagonal principal são 1 e o restante dos elementos são todos 0. Ó, identidade 3, então quer dizer que a I3 é uma matriz identidade de ordem 3. Então, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Diagonal principal, todos os números da diagonal principal são 1. E o restante dos elementos todos são 0. A I5, então a I5 é uma matriz identidade de ordem 5, que tem 5 linhas e 5 colunas, ok? A diagonal principal, os elementos são todos 1 e os outros elementos são todos 0, ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, pessoal, a gente já viu aí matriz quadrada, né? Matriz diagonal, que é uma matriz quadrada, e vimos também a matriz quadrada identidade. Agora, nós vamos ver a matriz nula, ok? Então, a matriz nula é aquela matriz que possui todos os elementos iguais a 0. E essa matriz, ela independe da ordem. Ela pode ser a matriz 2 por 1, 2 por 3, 2 por 4, 3 por 3. Essa matriz que tem todos os elementos iguais a 0 é chamada de matriz nula. Então, olha aqui que eu trouxe vários exemplos, ó. A A2 é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Ela é uma matriz nula. Ah, professora, mas ela não é matriz quadrada? Ok, ela é uma matriz quadrada. Só que nesse caso, a gente vai classificar como nula. Por quê? Porque todos os elementos da matriz são 0. Ah, matriz 4 por 2, 4 linhas, 2 colunas. Todos os elementos são 0. Matriz nula. A3, 4, então é uma matriz que tem 3 linhas, 4 colunas. Todos os elementos são 0. Matriz nula, ok? Então, se eu tenho uma matriz que todos os elementos dessa matriz são 0, ela é matriz nula, ok? Próxima matriz, matriz linha. Então, a matriz linha, ela vai possuir apenas uma linha. Não importa o número de colunas. A linha sempre será 1, né? Então, é a matriz M por N, onde o nosso M será sempre 1, nunca muda. E esse nosso N pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, não tem problema. 1 é a linha, N coluna. Então, olha os exemplos. AB igual 2, 4 e 6. Então, essa matriz ela tem uma linha e 3 colunas, ok? Próxima matriz, matriz coluna. Se a matriz linha tem uma linha, a matriz coluna vai ter o que, gente? Vai ter apenas uma coluna. Então, agora, quem vai ser o nosso 1? O 1 vai no lugar do N. Porque o N não é o número de colunas, e essa matriz coluna não vai ter uma única coluna, então esse N aqui vai ser 1 sempre. E o meu M vai variar, porque essa minha matriz pode ter várias linhas. Então, olha como é que fica. Então, eu escrevi aqui a matriz D. A matriz D é a matriz o quê? Que tem 4 linhas e uma coluna. Então, é a matriz 4 por 1, ok? Alguma dúvida até aí ou tá tranquilo, gente? Então, pessoal, para essa semana, a proposta é que vocês aí, com essas 4 frases, escrevam se elas são verdadeiras ou falsas. E justifiquem essa resposta, né? Se colocou lá que é verdadeira, por que é verdadeira? Né? Explique o conceito, mostre o exemplo, né? E se ela é falsa, por que ela é falsa?
Lembrando que quando é falsa, basta colocar aí um contra-exemplo, né? Basta eu colocar um exemplo onde isso não é verdade, ok? Então, gente, eu fico aí aguardando, né, que vocês façam o exercício com bastante carinho. Tudo bem? Então, pessoal, para a semana 14 era isso. E aí, né, quero deixar o convite para todos nos encontrarem nas lives durante a semana, né? Então, não somente professores de matemática, mas todas as áreas, né, estarão durante a semana promovendo aí um encontro, né, com lives com vocês, ok? Então, fico aguardando vocês, né, na segunda-feira, lá no Teams, para a gente conversar, se ver, então ter um bate-papo lá sobre matrizes. Ok, pessoal? Beijo para vocês.